Dados das ações dos Estados Unidos, fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre Com Dinheiro e BMC News para trazer para vocês os temas mais quentes do mercado, aquele bate-papo pós-almoço da Faria Lima, trazer aqueles assuntos das conversas de elevadores da Faria Lima, por que não? Para manter sempre você, investidor e telespectador da BMC News, atualizado e com as melhores informações sobre os temas mais quentes. E como vocês sabem, a gente acompanha todo o mercado de investimentos e os assuntos que fazem esse mercado acontecer. E um tema de muita relevância que tem sido discutido justamente na sua interface com investimentos é o ESG. E para bater um papo sobre o assunto com vocês, nós temos aqui a Carol Volkov, cofundadora da Semear Investimentos, para bater um papo de como vincular, como plugar esses dois assuntos. Carol, é um prazer recebê-la aqui, é um prazer tê-la conosco aqui no Você com Dinheiro. Obrigada, Felipe, o prazer é todo meu. Então vamos começar do começo, né? A gente tem aqui a tradição no programa de fazer as piores perguntas possíveis, né? A gente aproveita aqui, a gente tem o prazer de trazer convidados muito bons para responderem a essas perguntas e ajudarem os telespectadores, os investidores, gestores a refletirem sobre os temas. E acho que a grande provocação quando a gente pensa em impacto e investimento é retorno, né? Para investir com impacto, eu preciso abrir mão de retorno? Nem pensar. Você sabe, Felipe, que você foi uma pergunta que facilitou para mim. Porque isso é uma das coisas que eu coloco em primeiro lugar nas conversas, porque eu sou uma figura do mercado financeiro. Então, quem vem conversar comigo, o investidor que vem conversar comigo, ele vem minimamente esperando retorno. Então, não dá para falar de impacto sem retorno. Quando a gente pensa, o que a gente tem de alternativa de impacto olhando para investimentos hoje? Felipe, tem muita vontade dentro do mercado, até porque é meio que mandatário, e a palavra ESG, ESG ou ASG, né, fica muito no campo filosófico, né, e a gente precisa voltar para trás do conceito lá atrás do capitalismo, de como que as coisas começaram a se capitalizar, para fazer um alinhamento do que é o impacto. Né? E aí eu trago o conceito do capitalismo consciente, que são empresas gerando soluções lucrativas. Né? E aí, por conta dos dividendos, isso tudo é conceito mesmo do capitalismo consciente. Né? Por conta dos dividendos, acabou que o olhar foi somente nessa direção e aí o impacto, né, a solução que a empresa gerava, acabou ficando secundária. E é esse o conceito que a gente está trazendo de volta. Porque aí não tem filosofia, não tem papo filosófico nenhum, não é filosofia nenhuma, é prática. Então, qual que é a solução que aquela empresa se compromete a entregar? Né? E aí, como que a gente... e se ela está entregando a solução, consequentemente, ela está entregando o retorno, né, que ela se propôs a fazer. E aí, então, voltando dessa forma para as raízes que as coisas vão começar a caminhar e tem bastante movimento já no mercado nesse sentido, né? Você está falando o seguinte, né? Quando você vai investir numa empresa, a empresa é uma estrutura. Ela é uma estrutura de geração de valor e espera-se que exista sinergia, né? A empresa produza mais do que as pessoas individualmente ali. E quando você está comprando uma ação, por exemplo, você está comprando um pedaço daquela criadora de soluções. Se você olha só a última linha, eu acho que esse foi um ponto interessante que você trouxe, né? Olhar a última linha, que é o fluxo de caixa indo para o bolso do acionista, foi um retrocesso do capitalismo, porque quando a gente começou lá financiar navegações
você ia estudar o empreendedor, saber que navegação, para onde ele ia fazer, o que ele estava trazendo para a sua economia, né? Exato, foi assim, inclusive, que surgiu o romance, né? O romance, ele surgiu da necessidade de engajar os tripulantes da cruzada para seguir, para continuar, né? E aí as coisas, quando elas se misturam num ponto de intangibilidade, é aí que começa a ficar perigoso, e é o que tem acontecido no mercado, né? Assim, é óbvio, né? Eu penso que a gente, com a Semear, a gente nasceu justamente com esse sentido, né? O distribuidor, o consultor, o assessor, o gerente, é quem conversa com o investidor, então é quem tem a possibilidade de trazer o assunto, né? Trazer a educação. E o mercado, aconteceu tudo isso por uma questão maravilhosa, que foi o crescimento. O mercado cresceu tanto, né? Então é um problema bom, né? Cresceu tanto que hoje a gente precisa voltar para as raízes, voltar a olhar qual que é a solução que essa empresa oferece, né? E aí sim, consequentemente, ela vai ter um retorno interessante. E aí fica tudo certo de novo. Agora, quando você... a Semear é constituída em formato de um escritório de assessoria de investimentos, um agente autônomo. Quando você recebe o seu cliente, essa demanda já vem direcionada para alternativas ESG, ou geralmente o cliente vem para ser atendido, o serviço de assessoria padrão, digamos assim, e vocês costumam introduzir ao cliente essa temática? É um pouquinho de cada coisa. Tem quem chega até a gente porque tem esse viés, né, de impacto, de alguma forma de impacto, e tem também o investidor que chega só por conta do histórico que a gente tem e conhecimento dentro do mercado financeiro, né, e diligência na administração das carteiras. Então vem dos dois lados. E aí a gente sabe, né, internamente, que o retorno está diretamente ligado ao trabalho, né, o escopo da empresa. Então, a gente tem o assessor, o gerente, né, a consultoria já tem esse olhar, né? Quando a gente recomenda uma carteira para o investidor de acordo com o perfil de risco dele, a gente já está entendendo ali o que é a vida dele. Então, a gente já tem que fazer a análise do perfil de risco, né? E aí, quando a gente traz para dentro de casa essa análise para fazer o estudo de o que tem disponível dentro do mercado financeiro para estruturar essa carteira, a gente já está fazendo isso, só que a gente não está comunicando, né, para o investidor. E aí, quando a gente passa a comunicar, então aí é quando a gente coloca de volta os olhos para a solução, né, que é aquela carteira que cada empresa, cada fundo está direcionado a fazer, e aí o impacto ele acaba trazendo a rentabilidade. Então, vem um pouco de cada. Para a gente, não importa quem venha, porque é um trabalho que é feito dentro de casa mesmo. É análise de perfil de risco e análise de impacto também. Agora, eu estava orientando um trabalho de pós-graduação sobre fundos ESG. E o que a gente caiu? A primeira dor que a gente teve. A gente lista os fundos, são classificados lá pela Ambima como... lá na Ambima como ESG, porque a classificação da Ambima geralmente é autodeclarada, existe um universo reduzido desses fundos. Eu lembro que a gente fez uma pesquisa em parceria com a Fundação Getúlio Vargas para tentar encontrar um bom índice ESG para a nossa bolsa. A gente foi na verdade, para classificar os fundos, né? E a gente se baseou no Easy. Aí eu lembro de fazer o seguinte exercício. Então vamos pegar o peso do índice. Então, se o fundo aplica mais em ações do Easy... Depois de trabalhar um pouco com os dados, eu cheguei que o fundo mais ESG que a gente tinha no Brasil, por esse critério baseado em Easy, era um fundo Monações da Petrobras. Porque ele tinha mais de 100%, era um fundo alavancado em Petrobras. Agora imagina que maluquice, né? A gente apontar como o fundo mais verde o fundo Monoações de uma petroleira, né? Quando você tem feito esse trabalho com os seus clientes, você tem tido dificuldade em encontrar produtos alinhados com esse conceito ESG? Sim. E até para entender o que é o ESG, né? Que é o que você está falando, quando vai olhar o que é o ESG, né? Então, qual que é o impacto? E aí, quando a gente vai para a raiz, entender o que essa empresa faz. Tudo bem, ela é uma petrolífera, mas ela faz algum tipo de compensação, uma vez que isso já existe, a necessidade, né, do petróleo no mundo existe. Então, não dá para negar isso, mas o que ela
faz para compensar, para poder estar dentro desse índice? Né? E aí até que vá fazendo compensação de uma forma que com o tempo seja substituído. Né? Então a gente não pode pensar nos polos. Enquanto a gente está pensando nos polos, porque é uma petrolífera, então ela não é ESG. Então, dentro do conceito básico, não. Mas o que ela pode fazer para ir impactando positivamente, para ir deixando o impacto negativo e com o tempo, né, impactando positivamente? E aí a Semear acabou virando um hub de impacto, justamente por conta dessa falta de produtos no mercado. Então, hoje a gente, por conta, né, de todo o network dentro, né, nesse sentido, ESG, impacto, eu nunca falo mais só ESG, eu falo impacto e ESG, porque aí o impacto ele é mais tangível, né, do que o ESG. E aí a gente acabou acessando diversas empresas voltadas mesmo para impacto, que já fazem um trabalho dentro do mercado financeiro, não, um mercado de captação, um mercado para recurso, né, para essas empresas, só que não tem acesso ao mercado financeiro. Então, hoje a gente tem feito um trabalho bem forte também com empresas, crowdfundings, diversas securitizadoras de empresas de impacto para dar o acesso a essas empresas ao mercado financeiro. E aí, com isso, sim, né, ter mais produtos ESG, aí acaba facilitando a sigla. E aí isso trouxe também uma questão, que é não olhar para os extremos para pensar a evolução. A gente teve aqui um programa recentemente com o Gui Whittaker da W Capital, que é uma gestora de private equity orientada a impacto. E uma coisa que ele frisava muito é que o delta impacto é mais importante do que o label. Então você não vai... poxa, de repente você é uma petroleira, como a própria Petrobras, que tem um gap grande a você cumprir, né, em melhorar o processo de eficiência energética do país, você tem um espaço maior a contribuir para o impacto do que você pegar alguém que já se posiciona como verde. Né? Sim. E, lógico, você também não vai pegar assim, né? Você vai pegar uma empresa que faz queimada, né? Vai falar, mas ela tem muito a melhorar, né? Só parar de fazer queimada que está resolvido. Tá fácil. Não, também não adianta, mas ter esse feeling do resultado real que você está emplacando. E e uma coisa, inclusive, nesse ponto, é a mensuração, né? Então, eles tinham uma proposta de trazer uma mensuração do nível de redução de CO2, que era uma métrica clara. E aí eu vou jogar essa pergunta para vocês na Semear. Quando vocês conversam lá com os investidores que fazem as carteiras com vocês, por exemplo, quais métricas vocês conseguem levar para que os investidores também se sintam parte desse ecossistema ESG, né? E sintam que a seleção de ativos dele está levando a carteira nessa direção de ser uma carteira mais sustentável? Sim, a gente, assim como dentro do mercado financeiro a gente tem o Know Your Customer, né, o questionário de perfil de risco, a gente tem também um questionário, que hoje ainda é um questionário, né, mas a gente espera que ele, com o tempo, seja como é a análise de perfil de risco, alguma coisa mais automática, para entender quais são os valores pessoais daquela pessoa, né, que é um investidor. A gente está conversando com um investidor que é uma pessoa, né, quais são os valores dele? E aí o ser humano gosta de falar dele mesmo, né, então não é tão difícil, né, e aí falar dele mesmo, ele não precisa entender de mercado financeiro como, né, quando a gente vai fazer o questionário de perfil de risco, o investidor ele fica meio perdido, porque eu não entendo nada. Mas dele mesmo ele entende, então ele sabe falar do que ele gosta, do que ele olha, de quais são os planos de vida, o que ele gostaria de impactar de alguma forma. E aí, com esse questionário, ou numa conversa, na verdade, acaba sendo uma conversa mesmo, né? Que a gente tem o questionário para não deixar passar nenhum ponto, para que a gente consiga relacionar depois aos ativos que a gente estuda, e aí entregar a nossa proposta, que é alinhar os valores pessoais da carteira de investimento. Aliás, esse é um ponto excelente, inclusive para análise de perfil do investidor, porque o que tem de... você olha lá, puxa, você é um investidor, se sua carteira perde um pouco,
você compra mais ou vende? Ninguém. Assim, acho que você não precisa. Você não vai responder, por mais que você tente ser sincero, você vai olhar, você sabe que a resposta certa é falar que você compra mais, você entendeu? Então a análise de perfil de investidor acaba ficando cega por não ter esse tratamento de conhecer a pessoa. Acho que esse é um ponto muito rico que a gente pode levar não só para essa questão, mas para outras, né? Sim, com certeza. Isso facilita essa conversa, a conversa do impacto, a conversa de alinhamento, né, de valores, de alinhar o valor, né, é uma conversa que facilita muito para a gente entender o investidor. E assim, quando o investidor também ele conhece a carteira dele e está alinhada, né, ele vai entender, ele entende um pouco mais os movimentos do mercado, porque ele se sente parte daquilo, porque não foi algo que assim, eu pensei e fiz, né, e eu pensei numa sugestão de carteira e trouxe para ele. Não, a gente faz a sugestão de carteira e explica mesmo o que é cada ativo, o que cada fundo faz. Não necessariamente o investidor ele vai querer olhar para aquilo, mas essa é a nossa proposta de valor, então a gente faz. É por isso que até volta uma das suas primeiras perguntas, né, que é todo mundo, né, tá olhando para o impacto? Não necessariamente, só que a gente sabe que o retorno ele está diretamente relacionado ao impacto que aquela empresa gera, né? Então, para a gente acaba sendo melhor como assessor, como de investimentos mesmo, porque a carteira ela está mais alinhada. Eu lembro, a gente teve uma outra conversa aqui sobre finanças comportamentais e a questão do que é racional ou não, né? A gente em finanças tradicionais entende que é racional equilibrar retorno aritmético, eventualmente, e desvio padrão do retorno. Mas se você investe mais numa empresa que você gosta, por que você gosta? Isso é irracional? Você está atendendo o seu perfil, né? E eu suponho que isso aconteça, mas aí eu vou ter que cutucar a outra ponta. Tem investidor, já que você olha a sua carteira de clientes, essa interlocução que você tem está próxima deles. Você vê investidor que opta por alocar em um papel porque ele gosta da empresa, dos valores, da relação dela com o meio ambiente, mesmo eventualmente olhando e pensando, poxa, mas se eu investisse aqui numa empresa, sei lá, de armas, eu ganharia mais? Felipe, essa é uma pergunta que a gente também tem, porque o mercado, acho que a gente focou tanto em atender bem o investidor, entregar rentabilidade, que é o que o investidor espera da gente, e tá certo, porque é isso que o mercado... Por isso que eu falo, não tem como começar uma conversa com uma figura do mercado financeiro sem falar de rentabilidade. Esquece, não é uma coisa ou outra, é os dois, é e. E isso eu aprendi muito no terceiro setor, que não é ou, é e. Né? Só que hoje o investidor ele não sabe, tanto que o que o investidor ele pensa, né? Ele pensa que o mercado financeiro é uma caixinha preta, que ele coloca o dinheiro dele lá e essa caixinha preta devolve o dinheiro dele mais uma rentabilidade. O investidor não sabe que o dinheiro dele está apoiando alguma empresa, seja emprestando dinheiro ou virando sócio daquela empresa. Então ele não sabe. Por isso que a gente não quer falar o que ele tem que fazer. Ao contrário, a gente quer mostrar para ele uma carteira alinhada com os valores dele e ele vai decidir. A gente sempre brinca, fala assim que a gente não quer que amanhã um vegano brigue com a gente porque ele estava aplicado no papel de frigorífico. A gente não quer que ele brigue com a gente por conta disso. Né? No momento que já fala, por que você me recomendou isso? Né? E essa é uma conversa gostosa, uma conversa que já tem hoje. A gente só está trazendo para um outro lugar, humanizando um pouco mais, mas não é para humanizar para um lugar intangível, é para um lugar tangível, que é resultado mesmo. Eu lembro de ter um papo muito, muito interessante que é com o pessoal da Intrabank sobre como traduzir esses produtos para os clientes. E acho que você tocou num assunto que eu acho um exercício fundamental. Explicar para quem está investindo, olha, porque renda variável é aquela mística, né? Renda variável eu não posso perder. Renda fixa é onde eu não perco. Já tá errado de largada. Mas, dito isso, explicar, olha, aqui renda fixa está emprestando dinheiro para essa empresa. E olha aqui as empresas que você está emprestando. Olha aqui os projetos que você está financiando. Olha aqui ações. Você está sendo sócio dessas empresas, mas
não é sócio pelo glamour, né? Porque aí também não dá, né? Ah, não, que eu sou sócio da Apple. Não, não é isso. Vamos sentar aqui, olha, você é sócio dessa companhia, esses são os projetos que ela está ativando com esse tipo de recurso. Veja, são esses os projetos que você quer, de fato, apoiar, Exato. que você quer ser sócio de, né? Acho que essa mudança na forma, essa tangibilização para o investidor faz uma diferença tremenda. Total, e para a gente também, profissional do mercado financeiro, né? Porque todo profissional do mercado financeiro quer atender bem o cliente, né? Só que a gente fica tentando imaginar o que é melhor para o outro, né? E ao invés de perguntar, eu falo que eu sou igual criança, eu fico, por quê? Porque quando as pessoas descobrem que eu sou do mercado financeiro, eu falo assim, eu estou estudando, eu brinco um pouquinho lá. Por quê? Você está brincando com o seu dinheiro? Ah, não, mas eu coloquei na bolsa. Por quê? E quando você vai entendendo os porquês, aí a pessoa mesmo não sabe o porquê que ela está fazendo. Tem vontade, porque, né, o mercado financeiro é uma entidade, acabou virando algo místico. Então as pessoas, elas querem entender. E, gente, o mercado financeiro é onde passa todo o dinheiro que fomenta alguma coisa real. Né? Se a gente voltar a olhar para isso, aí as coisas vão funcionar. Imagina a gente... Mesmo o processo de desintermediação, né? Você deixa de aplicar na poupança e você vai lá e compra o CRI, né? Você vai ganhar mais. Mas não é só ganhar mais. É escolher o projeto, é viver aquilo. Será que precisaria essa caixa preta, esse ponto frio, você coloca o dinheiro lá, espera e ele sai do outro lado de outro jeito, né? Sim, e é uma questão de honrar mesmo. Eu acho que isso vem muito da relação que o ser humano tem com o dinheiro, né? O dinheiro é sujo, o dinheiro... E, na verdade, o dinheiro, ele é algo palpável do seu esforço, do seu trabalho, né? Então, um dos propósitos da Semear é isso, é dar para o investidor que conseguiu acumular o recurso, né, a apropriação do poder que ele tem, porque o trabalho dele está sendo reconhecido ali, no financeiro dele, né? Esse foi, uma vez meu filho falou assim para mim, nossa, mas eu falei, isso é caro, né? Eu não vou, se você não fizer, ele falou, tudo para você é dinheiro? Eu falei, lógico. Eu falei para ele, todo o meu esforço é convertido aqui em dinheiro. Se eu não olhar para onde eu vou gastar, eu vou estar jogando meu esforço no lixo. Então, é essa relação que a gente faz também para a carteira do investidor. Então, quando eu olho para o ativo que está dentro da carteira dele, eu estou prestigiando o esforço do trabalho dele. As duas pontas, né? Quando você está investindo, você está financiando projetos. Essa tangibilização é importante. Mas a outra ponta, você trouxe, né? Também, você passa a sua vida trocando tempo por dinheiro. No trabalho, etc. Exato. Então, quando você está rasgando dinheiro, você está comprando uma coisa que você não precisa, você está deixando de investir, você está trocando aquele fim de semana que você ia para a praia com sua família por essa compra errada, né? Exatamente. E falta isso, falta tocar nesse ponto. Não é dramatização, igual a gente estava conversando de venda de seguro de vida, mas não é dramatização, tornar a pessoa sensível a isso, né? Que é um trabalho fundamental, e é por isso que também não dá para fazer esse trabalho só com inteligência artificial, né? Não dá. O que você acha daquele... Teve cliente já não procurando lá no chat GPT qual carteira deve usar? Deve ter um monte de gente por aí, mas tudo bem. Mas mesmo assim, né? Porque tomar decisão é muito difícil. Você sabe que durante, né, todos os meus anos de consultoria, uma das coisas que fez eu me sobressair no trabalho era ajudar em tomar decisão. Porque o papel do assessor, do gerente, do consultor é colocar à disposição as possibilidades. Mas, assim, tomar decisão é uma coisa difícil para qualquer ser humano. E, às vezes, assim, na maioria das vezes, o negócio do investidor não é nada a ver com o mercado financeiro. Porque isso foi uma coisa também que eu aprendi no começo da minha carreira, quando eu ia atender, né, presidente de empresa, diretores executivos. Eu olhava e falava, nossa, eu bem jovem, né, na época eu falava, o que eu vou ensinar para esse cara? E depois eu entendi com o tempo que as pessoas, né, elas entendem de economia, mas não de mercado financeiro. Tem uma grande diferença, né? Então, e aí tem uma relação do pessoal, o tempo ele serve para bastante coisa mesmo, para a gente entendendo um pouco sobre pessoas, sobre negócios, sobre coisa que
assim, juntar tudo isso num lugar só, não sei se a inteligência artificial consegue entregar, mas dentro daquela história lá dos romances, do romance que foi criado para as cruzadas, eu acho que a inteligência artificial deixa a desejar aí, né? Vai ficar frio, né? Não vai ficar atrativo, não. É mais legal ter alguém para conversar, ver a pessoa dar uma gafe, que é legal também, falar, pô, é humano, né? Erra também, assim como eu, para ter algum tipo de elo, né, com a pessoa. Não acho. Acho que pode ajudar. Eu acho que pode ajudar. Por exemplo, o meu trabalho, né? Quando eu vou trazer para dentro de casa, putz, ao invés de ficar horas lá estudando os fundos, estudando os ativos, né? Ter uma inteligência artificial para me ajudar a compilar, sabe, aquelas fórmulas macros maravilhosas que você aperta um botão e, né, e tudo aparece. Eu acho que a inteligência artificial ela pode ajudar, mas não substituir. Né? A gente conversa sempre, ESG, você comentou o ponto, né, de trazer tecnologia de impacto, porque ela é mais tangível. E dentro do ESG a gente tem 3 letras, né? Vem de ambiente, vem do social, vem de governança. Governança a gente anda numa crise tremenda aí, né? Teve uns casos aí emblemáticos, mas a gente tem visto um foco no verde, né, no ambiental, e abrindo um pouco de mão de social nos últimos tempos. Muita gente, inclusive, diz que tem que ser assim por N questões, ok. Mas um ponto que, quando eu penso em investimentos de impacto, muito me incomoda justamente a responsabilidade do distribuidor, do intermediário, em fazer o próprio impacto. A minha pergunta, feita essa preleção, mas a minha pergunta direta é, dá para a gente falar em ESG oferecendo, ao mesmo tempo oferecendo para o cliente, digamos, títulos de capitalização? Olha, aí assim, tem que entender bem a pessoa, porque o que é? Né? Aí vem o porquê que você compra um título de capitalização. Para guardar dinheiro? Guardar dinheiro tem outras ferramentas, né, para acumular, quer dizer, para guardar dinheiro, mas tem outras ferramentas mais eficientes. Agora, se é uma pessoa que gosta de jogar em loteria, putz, aí pelo menos ela vai ter de volta o dinheiro que ela colocou, né? Então, mas assim, era melhor para a Mega Sena? O porquê, então, pois é, o porquê ele é super importante, né? Eu sempre me pergunto, eu vou fazer isso, mas por que eu vou fazer? Para tornar o dia eficiente, porque esse negócio da interatividade, né, trouxe uma demanda absurda para todo mundo, não é para mim, para você, é para todo mundo, né? Tem muita demanda por conta da interatividade. E se a gente não se pergunta o porquê das coisas, por que eu quero isso, por que eu quero fazer, por que eu vou fazer, aí a chance de desperdiçar o tempo é enorme, né? Uma coisa que me incomoda é isso, você fala, não, você compra aqui um produto que vai ser super sustentável socialmente para as outras pessoas, mas eu tô tirando, mas isso não é sustentável socialmente para você que eu tô te vendendo. É justo então, isso? São os porquês que não tem fundamento, que muitos anos veio goela abaixo, e ainda tem gente insistindo nisso, eu acho, né, que pena. E aí é isso, é elevar, que o nosso papel é árduo mesmo, porque é trazer um pouco de conhecimento, né, para as pessoas, e elevar esse nível de consciência para a pessoa entender o para que de repente ela quer mesmo. Pode ser uma pessoa que joga toda semana na loteria, na Mega Sena, sei lá, e para ela pode ser bom comprar um título de capitalização, porque aí, pelo menos se ela vai jogar toda semana, no final do mês ela tem, sei lá, no mês, né, tem o dinheiro dela de volta do que ela não ganhou. Então pode ser bom, mas para quem? Para quê? Né? Tudo pode ser bom para alguma coisa. Eu soube de um caso que a pessoa tinha uma grana investida, não era em título de capitalização, era um fundo, mas que tinha prêmio, né? E ela tinha um montante bom investido e ganhou o sorteio umas 3 vezes consecutivas. Fizeram a conta e mesmo ganhando os 3 carros, ela ainda estava no prejuízo de investir nesse fundo. Nossa, pois é. Isso é igual taxa de banco, né? A taxa de conta de banco, né? Essa é uma conta que eu ajudo o investidor a fazer. Poxa, eu vou deixar meu dinheiro lá porque aí eu não pago a taxa, a tarifa, né? As tarifas. Aí então, mas olha só a diferença da carteira. Você paga 10 anos de tarifa com a diferença.
Isso sem contar aqueles fundos 157 que o banco vai tomando taxa de administração até acabar o patrimônio do fundo. Nossa. Tem muita coisa nesse mercado ainda para mudar e para ser discutido. Nós estamos aqui batendo esse papo com a Semear Investimentos sobre ESG, sobre o impacto dos investimentos e como, naturalmente, vincular esses dois assuntos, né? Como esses dois assuntos vão para a mesa do investidor, o que é entender o investidor e compreender que existe uma pessoa tomadora de decisão do outro lado e que, naturalmente, a gente tem que olhar risco e retorno, mas tem que entender quais são as demandas desse investidor também. Agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Até já! O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Você com o Dinheiro de hoje, batendo esse papo com a Carol Volkov da Semear Investimentos sobre ESG, sobre investimentos, como esses assuntos se interrelacionam. Carol, a gente estava batendo um papo antes de começar aqui a gravação, você comentou que você veio de mercado financeiro estrito sensu, né? Consultoria, gestão de investimentos, depois você foi olhar impacto, né? Conta um pouquinho da sua história, de por que você decidiu, né, começar a semear e como você começou, né, e de onde veio essa ideia? Essa é uma longa história, hein? Eu sempre fui o tipo de pessoa que me incomodava com o problema do outro, sempre. Assim, no farol eu olhava para as pessoas e eu me sentia... assim, é uma culpa, né, e aí eu fiz trabalho voluntário a minha vida inteira, assim, desde criança mesmo, eu era aquela criança que ajudava a professora na escola, buscava, voltava oficialmente, e durante muitos anos eu fiz trabalho voluntário, e aí muitos anos na outra mão, trabalhando no mercado financeiro. E por alguns anos eu tentava, no comecinho da minha carreira eu pensei assim, nossa, qual que é o propósito do meu trabalho, né? Deixar quem é rico mais rico? Nossa, né? E depois eu entendi que não, na verdade eu estava trabalhando para pessoas, né? Então quando eu saía com alguém para dar uma consultoria, com um gerente ou com um assessor, ou quando eu estava com um cliente, aí eu comecei a entender que o meu trabalho era para pessoas. E aí, num determinado momento, eu falei, poxa, acho que o mercado financeiro já deu para mim,
não tem mais muito o que eu agregar aqui, e aí eu quis sair, eu ia fazer uma transição de carreira. Falei, já que eu sou uma boa captadora, então vou captar para o terceiro setor. E aí eu comecei a conversar com algumas ONGs para entender como que funcionava, e aí eu entendi que, assim, que eu não precisava. E aí também eu trabalhei muito isso na terapia, né, para fazer uma transição de carreira estruturada, né, porque eu dou consultoria, então eu não posso ir contra a minha profissão, e aí eu fui buscar consultoria para entender como que eu faria essa transição de carreira de uma forma bacana, né, e aí eu vi que eu não precisava deixar de lado o que eu conhecia, né, até pelo contrário, né, eu tinha que usar mesmo o meu conhecimento para o impacto que eu causei na minha vida pessoal. Então foi a Semeare, ela nasceu, a gente hoje né, coloca à disposição dos investidores o que a gente pratica para a gente mesmo, que é alinhamento dos valores pessoais com a carteira de investimento, e no meu caso eu invisto meu tempo no meu trabalho. Então começou por aí. Você tinha comentado como surgiu a sociedade. A gente sempre costuma trazer também empreendedores para contar um pouco do relato, né, da sua história. Conta um pouco de como começou essa sociedade, como você conheceu e como foi ir para empreender. Porque você era consultora, tinha um espaço ali, você tem um escopo de trabalho bem definido. Como que foi esse passo de empreendedorismo nessa direção? Sim, eu trabalhei meus últimos anos como CLT no Banco Safra. E aí lá eu trabalhava na Asset do Safra, atendia o banco inteiro, e foi onde foi meu ápice, com pessoas que eu amo demais, que eram 700 gerentes. Eu lembro que na época, meu Deus do céu, os gerentes, eles me procuravam até pelo Facebook. Eu não uso o Facebook até hoje, porque as pessoas me procuravam por lá, porque precisavam falar comigo, né? E aí lá na Asset tinha uma pessoa, a Marcela, que é minha sócia, nós não trabalhávamos na mesma área. Ela foi RI do banco, e depois ela trabalhava na área de consultoria e outras áreas dentro da Asset. E aí, só que a gente fez uma amizade ali, né? E quando eu saí do banco, eu fui para assessoria, para o mercado de agente autônomo. E aí alguns clientes, como o investidor, né? Como o consultor, ele é chamado, ou quando o negócio é muito difícil de fechar, ou quando já deu um ruim, né? Então eu atendi clientes bem importantes, né, e criei algum tipo de relação, né, e quando eu saí do banco, alguns clientes me procuraram, perguntando se eu podia, para onde eu estava indo, se eu podia continuar a atendê-los, e na época eu ainda não sabia direito para onde eu ia. Eu falei, mas quando eu me acomodar em algum lugar, eu aviso. E aí esses clientes, alguns desses clientes começaram a vir com umas demandas de financiamento de projeto, e eu não, assim, apesar de eu trabalhar em asset, né, por muitos anos, eu não tinha o contato com gestores, né? Não conhecia muito esse universo. E aí eu comecei a perguntar para a Marcela, putz, olha, surgiu uma demanda assim, você consegue me ajudar? E aí a gente começou a ajudar né, começou num favor, e aí depois, só que, putz, tem que mandar a NDA, né, os termos de confidencialidade, então acho que é melhor a gente montar uma empresa para fazer isso, né, abrir um CNPJ, aí a gente abriu um CNPJ, e aí quando eu entrei nessa questão de vou sair do mercado financeiro e vamos ficar só com essa outra empresa, aí eu, sei lá, vou ver o que eu vou fazer da minha vida, vou para o terceiro setor, não queria voltar para banco também, não me via mais como CLT, ninguém manda em mim. aí, isso é uma piada interna lá, nossa, uma baita piada. E aí eu falei para Marcela, poxa, eu não me vejo mais também em nenhum outro escritório. Eu estava saindo do escritório que eu estava e não me via mais em nenhum outro escritório. Falei, realmente é isso, vou sair do mercado. Aí ela falou, olha, e nisso ela tinha tirado um período de vida sabático e foi morar na Holanda, e lá né, o impacto já é uma coisa nata, né? Então ela aprendeu muita coisa, e a gente, por conta dessa outra empresa, a gente conversava muito, né? E aí a gente acabou se aproximando bastante pessoalmente para entender que valeria a pena encarar um escritório de assessoria financeira, mas agora voltado para os nossos valores pessoais.
E aí a gente desenvolveu o projeto, foram meses de desenvolvimento do projeto. Não teve aquela historinha, sabe aquilo que a gente ouve falar? Putz, empreender não é fácil, tem aquelas noites sem dormir, fim de semana, putz, muito trabalho e muito detalhe, planilhas absurdas, e acordava às vezes no meio da noite com uma ideia e anotava. E aí a gente incubou aí a Semeari por alguns meses, até que agora é uma empresa operacional, já rodando, com cliente para tudo quanto é lado. A gente está bem feliz com o resultado. A gente esperava, óbvio, né, que a gente planejou que tivesse um bom retorno, mas está sendo acima do esperado, porque a gente não contava muito com engajamento para impacto. A gente contava mais em ter que ensinar, educar. E sim, né, tem esse ensinamento que é desconstruir essa entidade caixa preta que é o mercado financeiro. Então isso é um trabalho árduo de desconstrução, mas tem um outro lado que, putz, a Semeari conecta a gente com pessoas, empresas inimagináveis, assim. A gente está num lugar bem legal, tá bem legal o trabalho. É bem, muito trabalho, vivo exausta, mas feliz também. Agora, vocês, nessa estrutura de assessoria, olham a parte mais de investimento. Vocês têm conversado com o pessoal de Project Finance, né? Olhar essas estruturas de financiamento, quais são os projetos que estão demandando financiamento, buscando recursos, né? Você falou sobre, eventualmente, migrar para o terceiro setor para captar para esses projetos. Você conseguiu satisfazer um pouquinho desse desejo pessoal já? Sim, nossa, a gente tem acessado empresas maravilhosas. Outro dia eu conheci uma empresa, é um hotel, um eco-hotel, e aí a fundadora do hotel, ela ensinou pra gente sobre biomimética, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é o homem imitando a tecnologia da natureza. Então a luz de LED. A luz de LED ela foi inspirada no vagalume. As placas solares que viram para o sol, né? Foi inspirada no girassol. Então, assim, são lugares muito práticos, porque acho que esse pragmatismo, né, vem de tantos anos, você cria do mercado financeiro, então tem que ser pragmático, mas a gente está conseguindo misturar com alguns assuntos que nem imaginava que existia. E é maravilhoso e aplicável, e com excelentes resultados. Então, a gente tem acessado coisas bem legais. Tem até dentro do que você falou sobre o social, né? Que esse é um grande desafio mesmo, é fazer o investidor, o ser humano entender que não olhar para isso, não direcionar recurso para isso, seja via carteira, né, de investimentos com empresas voltadas para isso, ou seja por doação, ou tudo junto também, misturado, impacta de alguma forma, porque aquela pessoa que precisou assaltar o que quis, né, isso aí demonstra alguma falta, né, e aí como que a gente consegue participar disso? Outro dia eu ouvi uma coisa super interessante, né, que o ambiental é fácil de... na verdade, que o social ele é mais difícil de tangibilizar, porque com o dinheiro as pessoas vão crescendo os muros, né, para se proteger. Agora, o ambiental é mais fácil de sensibilizar, porque não tem para onde fugir. Né? A crise ambiental ela acontece em qualquer lugar. Então, não tem para onde fugir. Então, por isso que se fala muito do ambiental, né, no ASG, como falam aqui no Brasil, ou no ESG, né, como é mais popularmente conhecido. Só que o social, ele impacta no ambiental, e é tudo junto, né? E a governança é o manipulador de tudo isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre levei nas minhas consultorias, né? O medo que o brasileiro tem, né? Por conta das crises. E aí eu falo que a gente hoje tem um mercado financeiro muito sólido graças às crises que a gente viveu, né? A gente é benchmark em muitos lugares do mundo por conta das crises, né? Ser sólido por conta das crises. E assim é também com a crise que a gente teve recentemente em relação à governança, né? Isso trouxe, então assim, a preocupação era anterior, né? Agora tivemos olhares para cima disso, então por que não ajustar essa governança já com esse olhar de impacto? Que assim, não tem como fugir, isso atinge a todos nós, e não é... Aí o ambiental, ele traz a tangibilização disso, né? Que agora, semana passada, a gente viu, né, a média de temperatura
mundial, batendo recorde. Então isso está aí, está acontecendo, né? Coisa que no social as pessoas vão blindando carro, subindo muro, mudando, mas assim, vai fazer o quê? Vai morar numa ilha deserta? Vai virar imigrante? Né? Então assim, tem soluções, e soluções bem práticas e sem prejuízo, pelo contrário, né? Com ganhos consistentes, porque a gente está falando do pacote todo. E o que falta para o nosso mercado financeiro? Especialmente, você comentou que a Holanda já tem essa tradição mais fincada, né, de olhar para ESG quando pensa em investimentos. O que falta para a gente aqui no Brasil, fazendo a brincadeira, né, o paralelo, o que falta aqui para a Faria Lima olhar mais ESG e isso de maneira prática e objetiva, não só discurso e o selo ali, o selo de fundo na Ambima. Não vou falar da Ambima porque parece que eu estou criticando a Ambima, não tem nada a ver. O pessoal, de novo, é autodeclarado, né? O que falta para o mercado financeiro discutir ESG a sério e não ser só mais uma sigla no nome dos fundos? Falta o mercado financeiro se enxergar, olhar e falar, uau, eu virei essa entidade mesmo poderosa, onde todo o recurso financeiro passa por mim. Então o mercado financeiro, a Faria Lima tem que olhar e falar, sim, eu tenho esse poder, todo o recurso, toda a riqueza financeira do país passa por mim. E aí, a partir do momento que o mercado financeiro se enxergar e entender que passa por ali, ele vai olhar para o impacto que ele gera. Então, a gente fala que a gente quer ter um monte de concorrente, porque a gente quer que o mercado inteiro direcione os investimentos para o impacto e deixe de ser essa caixa preta. O mercado financeiro não é uma caixa preta. A gente é onde passa a riqueza do mundo. E para os investidores, né, que estão à outra ponta no mercado financeiro, no mercado financeiro essa riqueza transita, mas essa riqueza está no bolso de algumas pessoas. E o que falta para essas pessoas se provocarem? Olha, assim, a primeira coisa que falta é a vontade, né? Porque normalmente o investidor, por isso que eu falo que o primeiro ponto que a gente tem que oferecer é rentabilidade, porque, né, assim, eu quero a rentabilidade, eu não posso transferir. É bem delicado esse ponto, porque eu não estou falando de uma transferência de responsabilidade, mas né? A verdade é que assim, o dinheiro do investidor também está fomentando alguma coisa, né? E aí é até aquela pergunta, mas e se uma pessoa que, sei lá, eu vou fomentar um mercado de armas, ou o vegano que compra um frigorífico, ele pode, só que assim, é contra os próprios valores dele, então aí é um pouco mais complicado, porque a gente está colocando a pessoa em xeque com os valores, porque a gente fica o tempo inteiro com o olho aberto, olhando para fora, né? Então é muito mais fácil olhar e julgar o outro do que julgar o que a gente quer. Por isso que eu me pergunto tanto o porquê das coisas. E quando eu estou com um investidor, eu sou igual uma criança, eu pergunto o tempo inteiro por quê. Para tirar dele o que é importante para ele. E aí, assim, sem ele saber, eu vou dar uma paz para ele. É isso que a gente já faz no mercado financeiro. A gente está se esforçando pra caramba para, sem o investidor saber, oferecer uma carteira com boa rentabilidade. Então agora a gente vai ter que fazer isso da outra forma também, né? E fazer entrar por osmose. É desconstruir mesmo, desconstruir que o mercado financeiro não é uma caixa preta. E aí tirar aquele ranço também, né? Que o investidor tem de, eu tenho que te pedir favor. Não, você não tem que pedir favor de dar uma boa rentabilidade. Dar uma boa rentabilidade é o óbvio. Agora, deixa eu te mostrar como eu te dou uma boa rentabilidade. O que tem por trás aí dessa sua carteira? Ah, mas eu não quero saber. Tudo bem, não precisa saber. Aí eu faço aqui o trabalho, sabe, de tentar entender o que ele é para não ter dor de cabeça amanhã. Porque também depois, quando a carteira chacoalha e ele não quis saber do qual era o perfil de risco ou de qual é o impacto que a carteira dele tá causando, aí ele vai querer saber. E aí esse é o momento de sentar e conversar. Aí você comentou sobre justamente construir isso sem que o investidor perceba. Em muitos momentos a gente vai pensar em taxa real, levar o pedaço da aposentadoria para um ativo de mais longo prazo, que aquilo traz mais volatilidade para a carteira hoje, mas te garante uma posição no futuro
mais clara. É um exercício que muitas vezes a gente não consegue explicar para o investidor, né? E aí vem outro exercício que não dá para explicar para o investidor, né? Ele pode chegar pedindo retorno, mas o que ele quer é uma carteira adequada, é o que ele se sinta bem, né? Isso. Dinheiro é só a simplificação da utilidade, né? E, no fundo, o que todo mundo quer se sentir bem, inclusive se sentir bem com os seus investimentos. E aí vem sim uma questão filosófica, que a maioria das pessoas não sabe o que quer. E aí vem o trabalho do assessor, do consultor, do gerente, que é descobrir o que o outro quer. Então as consultorias, né, essas conversas, elas são conversas que às vezes mudam a vida inteira da pessoa, porque ela descobre o que ela quer, o que ela gosta, porque normalmente a pessoa está tão focada no trabalho dela, né, em desenvolver o dia a dia dela, o trabalho dela, que não está olhando para o que ela quer, ela está só fazendo, sem olhar. E essas conversas são importantes, porque a pessoa ela vai entendendo, ela vai alinhando as próprias expectativas. Como funciona esse despertar do investidor? O que você pode... Quem está assistindo a gente e não tinha parado para eventualmente pensar nisso, o que você pode deixar ali de provocação para os investidores começarem a ter esse olhar para si próprios, né? E se entenderem, para aí se entender melhor também a posição dos seus investimentos, que são pedaços da sua vida, né? É não esperar bater o medo, não esperar dar o ruim. Porque essas pessoas, elas, né, de um modo geral, e o investidor, que é a pergunta, só para olhar a carteira quando deu ruim, quando a rentabilidade está ruim. Aí ela para olhar. E aí, mas, poxa, a gente conversou, a gente alinhou, tem o questionário do perfil de risco. Né? Então, assim, não esperar abrir o ouvido, né, só quando já tiver acontecido alguma coisa. Marra. Na marra, exatamente, na dor. Né? Abre o ouvido antes, é o seu dinheiro. Eu sei que ninguém vai querer que o investidor faça o trabalho, né, de montar a carteira, de ter que estudar. Não, esse é o nosso trabalho, é para isso que a gente está aqui, para fazer esse estudo. Mas é importante parar um pouquinho e olhar, não esperar alguma coisa ruim acontecer. Por exemplo, agora o que aconteceu com o crédito privado. Né? Agora está todo mundo com medo de crédito privado, mas agora já passou, entendendo assim, né? Agora já passou, então não espera ter medo, entenda, você não vai precisar, ninguém vai te obrigar a virar especialista, porque eu sei que também o mercado financeiro eu falo, né, a minha parte é a parte chata, que é falar do mercado. Ninguém vai obrigar o investidor que tem o trabalho dele, que ele já está engajado dele, a entender assim como quem é profissional do mercado financeiro. Não é isso. Mas é entender de uma forma geral ali para ele começar a entender os movimentos do mercado. E isso entra por osmose, aconteceu comigo. Eu lembro quando comecei no mercado financeiro, nossa senhora, eu entrei. Eu fiz um treinamento e pensei, eu não vou ficar. Eu tinha sido indicada por uma pessoa, eu falei, eu só vou esperar passar um tempo para não pegar mal, mas eu não vou ficar porque eu nunca vou aprender isso. E hoje eu falo das coisas pensando o que eu vou jantar. Então, né, assim, acaba entrando, tanto que eu falo, né, para os meus clientes, eu falo assim, para os clientes pessoa física, eu falo, olha, eu vou te explicar, não, eu confio em você. Pode fazer, não, mas eu gosto de falar, e falando não nos mínimos detalhes, mas a grosso modo, explicando alguma coisa, que uma hora vai entrar, e entra mesmo. Uma hora ele já sabe o que é o pós-fixado, que a taxa de juros está alta, então é o pós-fixado, renda fixa pode oscilar também, não é fixa. Essas coisas mais básicas, elas entram na cabeça por osmose. Agora deixa eu fazer uma provocação, se você... não puder responder, tudo bem, né? Mas eu estou aqui para fazer as perguntas chatas. Quando a gente viu uma evolução de mercado, foi tornando mais acessível, mais popular o modelo, por exemplo, de assessoria, né? Que a gente tinha isso para banco, para private banking e assim por diante. Não muito tempo, 15 anos, 20 anos. Sim. Mas essa massificação,
não dificulta ter esse trabalho que você está trazendo, de conversar? Porque eu vejo hoje, a gente estava conversando sobre análise de perfil do investidor, né? Eu vejo hoje as perguntas, chegou no nível de ser tão genérico que eu desconfio muito da qualidade da seleção daquilo. Com certeza. Ter isso muito massificado não dificulta essa interlocução com o investidor, que é necessária para, primeiro, você conhecer para montar a melhor carteira, e para o investidor ir se desenvolvendo? Então, assim, para atrair o cliente, assim, a gente pensa que tem muita gente, né? Tem tudo quanto é tipo de cliente. E aí, assim, vai chegar até nós, assim como tem acontecido, vem e vai embora quem se alinha com esse olhar. Só que esse olhar é um olhar que não tem como fugir. Porque, na verdade, nunca deveria ter perdido esse olhar, que é o olhar do impacto. Eu não estou nem falando... porque trazendo para o micro, aquela empresa que o investidor aplicou, seja por um fundo, direto num papel de crédito privado, ou uma ação, aquela empresa, ela tem alguma solução, ela realmente está trazendo alguma solução. Esse não é colocar o investidor lá dentro, mas ele está muito distante, num ponto de nem enxergar de onde vem a rentabilidade dele. Então, o que a gente está fazendo é um meio do caminho. E aí, esse meio do caminho, assim, não dificulta, porque é uma narrativa diferente do que está acontecendo hoje. É o contrário, assim, as pessoas, elas vêm por nós, né, ou pela porta de entrada convencional, que é, poxa, são pessoas trabalhando com diligência para minha carteira de investimentos, e aí depois elas vão entender o porquê, né, o como que a gente faz isso, ou também o como. Isso também foi uma coisa que a gente descobriu no período de incubadora, né, quando estava incubando o projeto que hoje é a Semeari, né, assim, foi assim, um período bem interessante, assim, de aprendizado. Eu conversei com muitos colegas meus profissionais do mercado financeiro, né? E aí, quando eu falava, não tinha uma pessoa que, nossa, que legal, é uma outra conversa, é um outro papo com o investidor. A conversa de rentabilidade é batida e é óbvia. É óbvio que o investidor quer rentabilidade. Senão, sei lá, ele vai para um outro lugar. Se não é rentabilidade que ele quer com o dinheiro dele, não é o mercado financeiro. A conversa com o mercado financeiro é de rentabilidade. E isso já está batido, né? E aí a gente traz uma outra conversa e tem demanda para isso. Tanto que eu tive colegas, já tive diversos exemplos de pessoas assim, nossa, olha que coincidência, Carol, essa semana, colegas de banco, de gente que foi para o mercado de agente autônomo, que esse é um outro movimento que está acontecendo, e a gente também quer ser essa figura, né, de um respiro, porque as pessoas, né, se iludiram pelo glamour do mercado financeiro, e tem gente de tudo quanto é área indo, né, para assessoria, e como tudo, né, tem as suas dificuldades, e aí tem um monte de coisa acontecendo aí, porque tem coisa que é só o tempo mesmo que traz experiência, né, passar por diversas crises, né, impeachment, né, caminhoneiros, milhares de coisas. Mas aqui no Brasil a gente aprende rápido. Exato, aqui a gente tem tese para tudo, então tem tese para tudo. Então, assim, essa conversa é uma conversa que é necessária e que traz um respiro também para o mercado, porque é uma outra conversa, além da rentabilidade que já é óbvia. Maravilha. Carol, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, por dividir esse bate-papo aqui com a gente. Muito obrigado, naturalmente, a Semeari também, por ceder sua participação. Obrigada a você, obrigada a vocês. Obrigada. Maravilha. Muito obrigado a você, investidor, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que nós fazemos esse programa sempre para que você se torne a cada dia um investidor melhor. Nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até a próxima, nesse mesmo horário. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse.
ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.